Amém? Graça e paz a todos, boa noite. Estou muito feliz de ver algumas pessoas aqui nessa noite, né? Nosso irmão Kleber, Bia, a Flora, pela primeira vez no culto, né? Que seja a primeira de muitas, né? Em nome de Jesus, que a gente possa ver a Flora correndo por essa igreja, crescendo, apresentando ela nesse altar, né? Se desenvolvendo, se envolvendo no ministério da igreja, porque esse é o desejo do coração de todos nós, como família. Inclusive o tema da ministração de hoje é sobre isso, é sobre as famílias, missões e evangelismo. Então esse é o desejo do nosso coração. Nossa irmã Michele também, que está aqui conosco hoje, Esther, está aqui conosco também, né? Já tem 2 cultos, uma filha também, que Deus possa abençoar grandemente. E todos os irmãos que estão aqui conosco mais uma vez, já tem, né, estado continuamente, que Deus possa abençoar a vida de vocês, cada um de vocês, e vocês também que estão nos assistindo aí da sua casa, que o Senhor possa mais uma vez continuar falando poderosamente no seu coração. O Senhor tem falado muito aos nossos corações, né? O culto tem sido uma bênção. Nós chegamos aqui e confesso que pensamos até que não íamos ter culto hoje. Talvez você não consegue saber as coisas que acontecem aqui nos bastidores, né? Quando nós entramos aqui nessa rua, faltou luz, irmão. Nós chegamos aqui, estava tudo escuro. O irmão Fernando tinha acabado de chegar. O irmão Arilton já estava aí desde cedo, preparando algumas coisas que nós estamos preparando para as gravações. E enquanto nós estávamos lá embaixo, tivemos uma experiência tremenda. Começamos a ouvir uma guitarra tocando aqui em cima, como se tivesse alguém tocando guitarra. Eu e minha filha Anistel ouvimos. Eu ouvi, mas fiquei na minha, falei, uma coisa na minha cabeça. E a Anistel perguntou, a Carol já está aí? Aí eu perguntando para o Fernando Parilton, já tinha chegado mais cedo? Não, não está não. Eu falei, quem está tocando guitarra lá em cima? Ela, não tem ninguém aí não. E nós ouvimos nitidamente um som de guitarra aqui em cima, então eu tenho certeza que, né, assim como eu ouvi, minha filha também ouviu, eu tenho certeza que já era algo de Deus para as nossas vidas, uma experiência espiritual, né? Eu creio em nome de Jesus que Deus tem preparado algo muito especial para essa noite, já está especial. Não que as outras não tenham sido, todas as noites que estamos na presença do Senhor, sempre será especial, porque o nosso Deus é um Deus especial, né? Ele prepara coisas especiais para os seus filhos, assim como nós, como pais, sempre desejamos, né, dar aos nossos filhos o mais especial possível que pudermos, mas às vezes não conseguimos, mas o nosso Deus, Ele pode e Ele consegue, né? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai falar poderosamente no seu coração. Como temos falado aqui, esse mês de maio é o mês da família, então nós decidimos seguir todo esse mês de maio falando sobre características das famílias. Começamos, e é interessante, eu gostaria de dar ênfase a isso, desde que nós começamos esses cultos, quando nós sentamos e colocamos na mente que nós íamos falar sobre famílias nesse mês de maio, eu e a pastora Mary, nós oramos e Deus foi nos dando a direção de cada um daqueles que deveriam ser o tema. Você vai notar aqui que todos aqueles que forem ministrar aqui, eles receberam não só um tema, mas eles foram direcionados na pessoa ao qual eles tinham que pregar, porque foi direcionado por Deus. Então nós começamos falando sobre fé, porque como eu disse aqui, nós entendemos que a fé, ela é o princípio básico para toda família que professa fé em Deus. E quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre Abraão, a família de Abraão, Sara e logo depois Isaac. E quando nós falamos sobre a família de Abraão, nós quisemos dar ênfase ao caminho que Abraão trilhou. Nós damos muita ênfase ao início de tudo, onde Abraão, em Gênesis capítulo 12, recebe uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, né, de que Deus faria algo sobrenatural. Mas quando nós vamos ver o caminho de Abraão até o cumprimento dessa promessa, vamos ver que foi um caminho de dificuldades. Ele já começa com a morte do seu pai, ou seja, perdas. Depois Abraão passa a necessidade, tem que descer ao Egito. Depois Abraão passa momentos difíceis, onde o tempo, 25 anos, quase 25 anos se passam e não se cumpre. E Abraão dá meio que uma desanimada, faz parte da caminhada também. Mas a palavra diz que em tudo isso Abraão permaneceu junto com a sua família firme no Senhor, firme na fé. E é tremendo isso, né? Porque a família que permanece firme na fé, mesmo em meio às dificuldades da vida, o fim, ela vai ter o privilégio de ver a palavra, que era só uma palavra, se tornando realidade em sua vida. E foi o que aconteceu com a família de Abraão. Então você que está nos assistindo, você precisa guardar a sua fé. Como eu disse, vamos passar por momentos difíceis, mas a fé é essencial para que você chegue no fim de todas as coisas. Depois nós falamos sobre a família que permanece em integridade. Falamos sobre Noé, que viveu num tempo de completa corrupção. A palavra diz que Deus olhou para a humanidade e toda a humanidade estava corrompida. Mas a palavra diz que quando Deus observou novamente, no meio da corrupção, Ele enxergou um homem que manteve a sua integridade. Então nós dissemos, a família de Deus precisa permanecer íntegra.
A família de Deus precisa permanecer inteira na sua fé, na sua convicção, no que ela crê em Cristo Jesus, mesmo em meio à corrupção. Depois, nós falamos sobre a família que vive os propósitos de Deus, diaconisa Priscila, né? E quando eu lembro da mensagem da diaconisa Priscila, eu lembro de algo que ficou marcado na minha vida. E eu vou guardar isso para sempre, né? Que no momento que nós estamos, às vezes, vivendo os propósitos de Deus, algo essencial para que a família continue firme no propósito de Deus. E ela falou algo fantástico, né? Quando ela citou a respeito de quando Jesus some e os pais deles se dão conta que Jesus havia sumido, eles não ficaram um culpando o outro. A culpa foi sua, José, você não tomou conta dele, ele tinha que estar contigo. Aí o marido José, não, a culpa foi tua, mulher, porque você que tem que cuidar do filho. Não, eles dois se uniram e juntos voltaram para trazer Jesus de volta. E ela falou justamente sobre isso, né? A respeito da gente trazer Jesus para a nossa família. Ela falou que a gente não tem que ficar se culpando um ao outro, ou jogando a culpa das circunstâncias um no outro, mas que a gente juntos vamos avançar dentro dos propósitos de Deus. Isso marcou a minha vida, né? É uma realidade. Até uma irmã da igreja estava comentando comigo essa semana no culto de quarta, né? Ela citou essa palavra, ela falou, não, pastor, é verdade, depois daquela palavra eu ouvi, e eu entendi isso, e eu passei a mudar minhas atitudes na minha casa, e eu estou vendo um resultado já, ainda que pequeno, mas eu já estou começando a ver. Eu deixei de culpar, e eu falei assim, é isso, esse é o segredo. Porque às vezes a gente só quer culpar, a gente só quer olhar o erro do outro, é você, fulano, você que não faz isso, mas meu casamento não vai por causa de você, é meu filho, que não... A gente não olha e diz assim, vamos juntos como família, abraçar os propósitos de Deus e caminhar juntos, né? Então o Priscila trouxe essa mensagem e ficou marcada nos nossos corações. Na quarta semana nós falamos sobre a família que se afasta de Deus e suas consequências. Falamos sobre Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Nós vimos na prática o resultado de uma família que toma a decisão de se distanciar de Deus. As consequências, a morte do sacerdote, do marido, do pai, do líder, do pastor, que gera uma consequência terrível sobre a família. A mulher que era feliz agora se torna uma mulher amarga, sem expectativa, sem esperança, sem futuro. Uma mulher que se sente culpada por tudo que aconteceu. Os filhos que desobedecem logo após a morte de Elimeleque. Os filhos se casam com mulheres moabitas, que era algo contra os princípios de Deus, porque não havia mais o sacerdote, não havia mais o líder. A morte de um líder dentro de casa, a morte do sacerdote dentro de casa, a morte do pai, do pastor. E quando eu digo morte, não digo só a morte física, mas a morte espiritual, ela traz consequências sobre a família desastrosas. E nós aprendemos isso com a família de Elimeleque. Mas também aprendemos com Noemi, no fim da mensagem, de que é possível sim retomar a nossa vida com Deus. É possível sim, né, fazer com que essas coisas sejam restauradas por Deus através de um simples ato. O ato de se voltar, se aproximar de Deus de novo. E na última ministração, na última quarta-feira, a pastora Mary falou sobre a esterilidade na família. E foi uma mensagem tremenda também. Algo que me impactou foi quando ela falou sobre o princípio de todas as coisas. Quando Deus diz lá em Gênesis assim, multiplique-se, cresçam, multiplicam-se, e ela diz assim, governem. Eu achei interessante o que ela falou, né? Porque esse é o propósito principal de Deus para a família. É o quê? É multiplicar, é crescer, frutificar, multiplicar e governar. Ou seja, Deus nos fez para a gente gerar, ou seja, para a gente frutificar, a gente multiplicar o que a gente gerou e a gente saber administrar o que Deus nos deu. Quando a gente não consegue isso, significa que a esterilidade entrou em alguma parte da nossa vida. Né? Eu achei fantástico isso e é uma realidade. Então o que é esterilidade? Esterilidade é quando eu não fluo dentro do propósito principal de Deus, que é gerar, multiplicar e saber governar. Às vezes eu gero, mas não multiplico. Às vezes eu multiplico e gero, mas não sei governar, não sei administrar o que Deus me deu. Então é uma essência, é algo que se encaixa, são três características que se encaixam. Quando isso não acontece, significa que a esterilidade ela bateu em alguma área da nossa vida. Olha para alguma área da sua vida familiar. Porque existem várias áreas da nossa vida familiar. Existe a área financeira, existe a área profissional, existe a área da saúde, existem várias áreas. E quando a gente olha a palavra e tenta encaixar ela dentro de alguma dessas áreas, a gente olha e fala assim, eu não estou gerando, nem multiplicando e nem sabendo governar nessa área. Então, significa que ali é uma esterilidade. E ela nos deu alguns caminhos para que a esterilidade seja irrompida em nossas vidas. A primeira, quando ela falou foi sobre Zacarias e Isabel. Não deixaram de servir ao Senhor, colocaram Deus como prioridade, continuaram orando
e a esterilidade foi transformada em honra, porque Deus é assim. Deus é especialista em transformar a esterilidade, ou seja, aquela área onde há uma esterilidade, em honra. Deus pega aquela área que está morta, que não frutifica, que não multiplica e que não se tem governo, Deus transforma e aquilo se torna a base da nossa vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a sexta família. E hoje o tema é a família que cumpre a sua missão, ou a família missionária. Eu confesso que quando eu comecei a meditar sobre este texto, já sabendo que eu ia ministrar sobre ele, e eu sou assim, eu fico a semana inteira pensando na minha mente. Eu fico a semana inteira, tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando sobre aquele tema. Eu só gosto de colocar a mensagem aqui no domingo, depois do almoço. Domingo, depois do almoço, eu sento, é a hora que eu falo assim para a Mary, agora eu vou lá estudar. A hora que eu vou estudar é a hora que eu sento para colocar tudo que está na minha cabeça aqui no papel. Nem sempre eu coloco tudo, que às vezes muda tudo. Mas na maioria das vezes eu pego tudo aquilo que Deus falou comigo a semana inteira e eu jogo aqui no papel. E eu confesso que quando eu pensei durante a semana inteira, e culminando com um sonho que eu tive essa noite, até estava compartilhando com os irmãos, já hoje, bem cedo, pela manhã, eu sonhei que eu estava aqui na igreja, a igreja estava lotada. E eu vim andando pelos corredores assim, eu vi a igreja muito cheia, aquilo, meu coração muito feliz de ver a igreja cheia. E eu acordei assim, né, em êxtase, e falei, meu Deus, que tremenda igreja cheia. Eu acho que o sonho de todo pastor é ver a igreja cheia, não por causa de números, mas porque o pastor entende que a igreja cheia é um cumprimento de uma missão, né? A gente vai entender isso hoje, que a principal missão de um cristão é o evangelismo. Tudo se volta para o evangelismo. Missão está falando de evangelismo. E quando eu acordei, ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste. Mas pastor, por que o senhor ficou triste? Porque o sonho a igreja estava cheia. Porque quando eu olhei para o sonho, e esse sonho era uma, entre aspas, ficção, né? E quando eu olho para a realidade não é aquilo que eu sonhei. Ainda não. Porque eu entendo que o sonho é uma projeção futura de Deus, né? O sonho é o desejo daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Muitas das vezes, não sempre, né? Mas na maioria das vezes, ou muitas vezes, nós que somos servos do Senhor, os sonhos é uma maneira de Deus nos posicionar ou nos mostrar aquilo que Ele deseja realizar em nossas vidas ou através de nós. Então por que o Senhor ficou triste, se sentindo decepcionado? Porque quando eu olhei para a realidade e eu vi que a realidade não é aquilo que eu vivo hoje no sonho, eu entendi que não há culpa, mas a responsabilidade é minha. E quando eu encaixo isso dentro da minha família, mais ainda, aí a decepção é mais profunda ainda. Por que, pastor, a sua família não é abençoada? A sua família não é de Deus? Minha família é muito abençoada. Minha esposa é muito abençoada, minhas filhas são abençoadas. Minha família é uma bênção, eu amo minha família. Mas quando eu olho e projeto missão na minha família, e olho para o passado e projeto aquilo que Deus falou conosco lá atrás, e o que é decepção? Decepção é quando você projeta algo que não se realizou. Ou não é uma realidade, né? Ou quando você projetou algo e você não chegou naquilo que você projetou. Eu entendo que existe o tempo de Deus, como a irmã Priscila falou aqui muito bem, o tempo de Deus, o propósito de Deus, a maneira de Deus. Tudo vem de Deus, eu entendo todas essas coisas. Mas quando nós sentimos esse tipo de sentimento, é porque de alguma maneira nós assumimos essa responsabilidade. E eu não jogo essa responsabilidade para minha esposa e nem para minhas filhas. Eu jogo essa responsabilidade para mim, porque como eu disse aqui, eu sou o pai, eu sou o sacerdote, eu sou o pastor, eu sou o líder. E como pai, sacerdote, líder, autoridade de um lar, como aquele que foi escolhido por Deus para dar direção, instrução, e instruir aquela igreja, que a igreja, a nossa família é uma igreja, né? A igreja começa na família, então eu me sinto responsável por isso. E quando nós sentimos essa responsabilidade, nós sentimos o peso da missão de Deus em nossas vidas. Então Deus nos chamou como família, Deus nos escolheu, a mim, a você que está em casa, você que está aqui nessa noite, para que nós pudéssemos não só sermos uma família abençoada, uma família feliz, uma família alegre, porque como família, e talvez se eu pudesse fazer uma oração agora, eu diria, Senhor, nos perdoa. Porque como família nós temos priorizado, talvez com uma igreja da época de Ageu, né?
nós temos priorizado as nossas casas aplainadas, as nossas contas, as nossas conquistas pessoais, materiais, as nossas conquistas profissionais, as nossas conquistas emocionais, as nossas conquistas espirituais, entre aspas, religiosas, as nossas conquistas humanas do corpo físico, da nossa saúde, e temos deixado de lado a coisa mais importante que o Senhor determinou, estabeleceu sobre as nossas vidas como família, que é o entendimento de que nós somos uma família missionária. Diga assim, eu sou uma família missionária. Diga assim, Deus me escolheu para ser uma família missionária. Quando nós falamos sobre missão, logo na nossa mente vem a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa característica, aquilo que Deus nos deu como dom, né? Assim, quando eu falo de missão, você pensa assim, pregar. Missão, fazer teatro, missão, tocar, missão, cantar, né? Assim, a gente pensa logo assim. Mas quando nós olhamos e comparamos missão na Bíblia, missão, a ênfase da palavra missão significa evangelismo, e é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Toda vez que você ouvir a palavra missão, o que tem que queimar no teu coração é evangelismo. Os dons são características que Deus nos deu para que nós pudéssemos, por meio do evangelismo, cumprir a nossa missão. Então, os dons eles são secundários dentro desse propósito de missão. Então, quando nós falamos de missão, nós falamos de evangelismo ou evangelização. O texto que nós vamos usar como base hoje está em Atos, capítulo 10, versículo 1 em diante, que é uma família bem conhecida, que é a família de Cornélio. A família do centurião Cornélio. É sobre a família de Cornélio que nós vamos falar nessa noite. Então abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 1. Mas antes de nós falarmos da família de Cornélio, eu quero ler 3 textos para que você possa entender o que é a missão. Há um texto que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é descrito como a grande comissão. Diga assim, a grande comissão. Eu quero ler 3 textos que vão trazer para nós o que significa o projeto Missão nas Famílias. Eu quero ler Marcos, capítulo 16. Deixa aberto lá em Atos, Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E lhes deu uma ordem. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho a toda criatura. Enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, pregue o Evangelho a toda criatura. Quando a gente lê isso aqui, a gente entende o quê? Tá vendo, pastor? Isso é missão. Missão é eu sair daqui lá na Argentina, pregar o Evangelho. Missão é eu sair daqui lá na África, pregar o Evangelho. Por isso que eu tenho que ser um missionário na África, não é o que a gente pensa? Quando ele diz aqui, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, ele está querendo dizer que em tudo o que eu faço, aonde eu estiver, fazendo o que esteja fazendo, eu preciso fazer o quê? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. Então guarda isso na tua mente. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quero ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E o que vai acontecer depois que o Espírito Santo descer sobre nós, como igreja, como família, e nós formos cheios do Espírito Santo? O que vai acontecer? O que vai acontecer, que está escrito aí? Serão o quê? E então vocês passarão a ser minhas testemunhas. Vocês passarão a dar testemunho, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Ou seja, mais uma vez, aonde eu estiver, aonde eu for, aonde Deus me enviar, aonde Deus me estabelecer como família, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no campo de futebol, seja numa academia, seja na rua, seja no ônibus, no metrô, aonde eu estiver, aonde Deus me enviar, o que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer? Dar testemunho. Ou seja, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que dar testemunho, ou seja, o Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo me encheu do seu poder, e porque o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu do seu poder, agora eu vou fazer o quê? Vou dar testemunho do que Ele fez na minha vida. Inclusive nós temos até um quadro lá no nosso canal que é o com ponto versão, né? Essa semana nós tivemos o nosso primeiro testemunho, inclusive quero agradecer ao nosso irmão Eric do Lanches, que nos deu testemunho essa semana. Se você não viu ainda, tá uma benção o testemunho do irmão Eric. Essa semana a gente tem uma surpresa aí, ó, não vou nem falar, vai ficar, né? Nossa, quando eu fiquei sabendo que essa pessoa aceitou, fiquei impactado, né? Eu amo essa pessoa, é um homem de Deus, uma pessoa que assim, edificou muito a minha vida. Não é membro da nossa igreja, né? Mas é um irmão em Cristo, eu tenho certeza que vai edificar muito a minha. Então, qual foi o propósito quando nós decidimos estabelecer esse quadro? Porque quando nós ligamos a nossa TV hoje, vai estar lá, testemunho. A pessoa fala, eu era pobre, miserável, morria de fome, não tinha nada para comer, agora eu sou rico, milionário, tenho esse carro aqui do ano, tenho essa casa milionária, tenho essa mansão, não é assim o testemunho? Eu não quero esse testemunho. Não que eu não quero ter carro, casa, milionário, eu quero tudo isso. Isso faz parte. Mas eu quero ver o testemunho de que Deus continua transformando vidas, de que Deus muda as pessoas de dentro para fora, que depois que Jesus entrou na minha vida, eu era um desgraçado, um pai horrível, um marido ruim, eu maltratava meus filhos, agora não, agora eu sou um pai melhor, eu sou um cidadão melhor, eu era um péssimo funcionário, agora eu sou um excelente funcionário, eu era um péssimo patrão, agora eu sou um patrão abençoado, porque Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. E é lógico, né? Se eu sou um melhor patrão, eu vou prosperar. Se eu sou um melhor funcionário, eu vou prosperar, não tem como não prosperar. Mas a ênfase do testemunho não está no que eu conquistei, mas no que Cristo fez na minha vida. E é isso que nós queremos fazer com esse quadro. Então não perca, nos próximos dias aí teremos uma grande surpresa para vocês, né? Lá no nosso canal, se inscreva. Então, Deus nos chamou para pregar o Evangelho e Deus nos chamou para dar testemunho do que Ele fez em nossas vidas. Quando nós vamos ver lá em Atos, né, quando fala sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, ele diz assim, eles continuavam anunciando o Evangelho e dando testemunho da graça de Deus sobre as suas vidas. O que significa isso? O que significa dar testemunho sobre a graça de Deus sobre as suas vidas? Eles falavam a respeito do que Cristo tinha feito com eles. Eu fiquei imaginando, Paulo falava, eu era religioso, cara. Vocês me conheciam. Eu era um homem cheio de religião, um homem todo soberbo, que achava que conhecia tudo. Mas quando Cristo entrou na minha vida, Ele transformou. Ele mudou a minha vida. Eu era um homem preso ao dinheiro. Hoje se tiver dinheiro, eu estou feliz. Se não tiver, também. Eu sei viver com pouco, sei viver com muito. Então eles davam testemunho a respeito do que Cristo tinha feito na vida deles. E o terceiro texto que eu quero ler, está lá em Mateus capítulo 28, que é o texto que você já conhece. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre missões, nós falamos sobre evangelismo. Quando nós falamos sobre evangelismo, o evangelismo se sustenta em cima de 3 pilares. Quais são os 3 pilares do evangelismo? Pregação do Evangelho. O que é pregação do Evangelho? É pregar as boas novas de Cristo. Isso é a pregação do Evangelho. Então nós, como família, que recebemos uma missão de Deus, a missão do evangelismo, como família, onde nós formos, onde Deus nos enviar, Deus nos escolheu, nos curou, nos sarou, nos restaurou, sarou a nossa vida física, a nossa vida espiritual, nos constituiu lá para que nós pudéssemos ir pelo mundo inteiro e fazer o quê? Pregar sobre Jesus Cristo. Anunciar as boas novas de Cristo.
Anunciar que o Messias veio, que o Messias morreu na cruz do Calvário. E que todo aquele que nele crê na sua ressurreição, na sua morte na cruz do Calvário, crê no seu sacrifício, crê no preço que foi pago na cruz do Calvário, será salvo, transportado das trevas para a luz, libertos. Isso que devemos pregar como família. Além de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, devemos fazer mais o quê? Dar testemunho do que Cristo fez em nossas vidas como família. Aleluia. Relatar para as pessoas o que a graça de Deus fez. Não é possível que a graça de Deus veio sobre você e não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, a graça de Deus não veio sobre você. Se você não tem nada para falar, é porque a graça de Deus não veio sobre você. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nenhum testemunho, eu estou na igreja há tanto tempo. Porque você está visando o testemunho, segundo o testemunho que eu falei aqui. Ah, pastor, eu não tenho carro do ano, eu não tenho uma casa, eu não tenho dinheiro. Você está se prendendo no que é errado. Testemunho não é isso, testemunho é o que a graça de Deus fez no teu interior. Pastor, eu sou completamente diferente, eu sou uma outra pessoa. Quem conviveu comigo, quem andou comigo, quem me conheceu antes da graça me alcançar, sabe quem eu era. Agora que a graça veio sobre mim, quem me conhece também sabe o que a graça fez na minha vida. É esse testemunho que você tem que dar. É esse testemunho que as pessoas vão ver, como foi a mulher samaritana, né? Por que você acha que as pessoas seguiram a mulher samaritana quando ela chegou na cidade e disse assim, ah, Jesus, eu conheci um cara lá, o tal de Jesus, cara, é ele, o Messias. E as pessoas, vamos lá, eu quero também. Por quê? Porque ela era bonitinha? Se há tempos atrás ninguém queria falar nem com ela, ela vivia no poço escondida. E agora a multidão seguiu ela. Porque quando olhou para ela e viu a graça, o que a graça tinha feito na vida dela, ele falou, não, essa não é aquela mulher. A palavra é tremenda, especialista nisso, né? Eu lembro daquele aleijado, acho que era o aleijado, estava na porta do templo, né? Quando as pessoas viram ele entrando no templo dançando, olha a graça aí, né? A graça é tremenda, né? Você já reparou, toda vez que a graça alcança alguém, a pessoa faz o quê? Ou ela está dançando, ou ela está correndo, ou ela está pulando, né? Assim. Você nunca viu alguém que a graça alcançou ele está assim. E entrou no templo triste, e desanimado, e murmurando. Já pensou, irmão, se aquele homem entra no templo assim? E a graça veio sobre ele, levanta, eu não tenho hora, levanta e anda. Aí ele levantou e andou ali, e entra no templo, triste, murmurando, reclamando. Foi isso que aconteceu? Não, ele entrou pulando, dançando, vibrando. Quando as pessoas viram ele, falaram assim, cara, é ele mesmo. É aquele cara que ficava lá na porta do templo, não é ele? É ele mesmo. É ele mesmo. Eu lembrei agora de Jó, né? Quando Jó veio andando do encontro com Deus, né? Jó veio andando, né? Aí Jacó. Quando Jacó veio andando no encontro com Deus, a palavra diz que os seus familiares do outro lado olharam e falaram assim, é Jacó. Aí outros dizem assim, não, não é ele não. Não, é Jacó. Ficaram aquela luta, né? É Jacó, não é Jacó, é Jacó, não é Jacó. E por que eles duvidaram disso? Alguém disse assim, não, não é Jacó não, porque agora ele anda diferente. Quando a graça vem sobre nós, irmão, a gente anda diferente. Aleluia. A gente caminha diferente, a nossa vida é diferente, nossos pensamentos é diferente, nossa ação é diferente. E as pessoas, elas olham para nós e dizem assim, é ele. Não, mas essa ação aí não é ele. Não, mas é ele sim, eu conheço ele, o cabelinho dele é meio russinho. Não, mas ele não, ele era brabo, se fosse isso aí ele batia. Não, mas agora não, ele está andando diferente. É a graça. É esse testemunho que transforma vidas, não é assim? É esse testemunho que muda pessoas. Essa semana eu estava falando com a pastora, que fui comprar um pão para a pastora, era 5 horas da tarde, cheguei em casa, era quase 8. Encontrei uma pessoa na rua, irmão, ele começou a falar. Ele não é cristão, começou a falar. E começou a falar sobre aquilo que ele cria, sobre a Trindade. E ele foi falando, e eu falei o que eu acreditava sobre a Trindade. E ele falou assim, para, cara. Eu falei, o que foi, cara? Agora você confundiu minha cabeça toda, cara. Algo que eu acreditei a vida inteira, tu me confundiu todo. Tu pegou meu sanduíche, tirou o queijo de dentro e botou em cima do pão do lado de fora. Eu falei, que bom, cara. Porque agora você vai para casa e vai pensar, então que eu vou mesmo. Eu não estou dizendo que eu vou acreditar nisso, não.
mas eu estou dizendo para você que você gerou uma confusão na minha mente, eu vou para casa pensar. Eu falei, glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor, o que tu falou para ele é a verdade? Não, a verdade ele vai conhecer agora, quando ele começar a ler, para estudar, para saber se aquilo é verdade ou não. Aí a verdade vai... Testemunho. E qual é o terceiro pilar do evangelismo? Pregação, testemunho e discipulado. Vão e façam discípulos de todas as nações. Se eu pudesse resumir aqui, o que seria evangelismo? Pregação, que gera conversão, porque o testemunho é uma conversão, não é assim? Só dá testemunho quem se converteu, hein? Olha aí. Pensa bem, hein? Por que você não está dando testemunho? Será que houve uma conversão? O convertido dá testemunho, não tem como não dar. O convertido, ele tem prazer de falar, né? Chega a ser até chato, né? O cara quer falar para todo mundo que Deus fez na vida dele, né? Ele quer gritar, Jesus transformou minha vida, Jesus mudou, Jesus, né? Então eu resumo, evangelismo com pregação, que gera conversão e que te impulsiona para o discipulado. Qual é a base do discipulado, irmão? Ensino. Olha que tremendo. O evangelismo, por meio da pregação, que te leva a uma conversão, e uma conversão genuína te empurra e te impulsiona para o ensino. Porque é no ensino que se forma o caráter de um discípulo de Cristo. Então, qual é a minha missão como família? A minha missão como família é pregar, é dar o testemunho da minha conversão, e é trazer o ensino da palavra de Deus para formar novos discípulos em Cristo Jesus. Agora nós voltamos e entramos na mensagem que é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e nós vamos para o final. Atos, capítulo 10, versículo 1. Então, o que é evangelismo? O que é missão? Missão é evangelismo. Então, a sua família tem uma missão. Qual é a missão que a sua família tem? Qual é a missão da sua família? Vou falar bem, você vai gritar bem alto, você que está aqui nessa noite. Vamos ver se você está prestando atenção. Qual é a missão da sua família? Ninguém sabe? Meu Deus. Qual é a missão da sua família? Evangelizar. O que é que você precisa fazer para evangelizar? Pregar a palavra de Deus, dar testemunho a respeito da sua conversão e ensinar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Só nesse primeiro versículo aqui a gente tem algumas informações importantes. A primeira informação é que todo esse cenário se dá em Cesareia. Diga assim, Cesareia. Cesareia era a capital da Judéia. A cidade de Cesareia era a principal cidade da região da Judéia. E qual era a principal característica da região de Cesareia? Cesareia é uma cidade muito conhecida na Bíblia, né? Houve um período da história que o apóstolo Paulo ficou preso lá. Essa cidade é muito importante dentro do contexto histórico bíblico. Mas Cesareia tinha uma característica muito importante, como diz aqui no capítulo 1. Diz que ali vivia um centurião do regimento militar conhecido como italiano. Ou seja, Cesareia, além de ser a capital da Judéia, ela era também a cidade onde os imperadores, ou os governadores, ou os militares romanos se estabeleceram. Então ali era uma cidade conhecida como uma cidade onde aqueles que ocupavam cargos elevados no regimento militar italiano ou romano se firmaram. Uma cidade muito conhecida, uma cidade que tinha as suas características, como é que eu posso dizer, a sua aparência da cidade, as coisas que marcavam naquela cidade eram seus prédios grandes, era o porto que existia naquela cidade, uma cidade onde as pessoas de muitas classes e sociais, muitas pessoas de várias nações, então era uma cidade muito, como se fosse hoje o Rio de Janeiro, né? Era uma cidade bem turística, as pessoas vinham muito para aquela região. Mas era uma cidade conhecida pelo regimento militar, por ter essa característica de receber os militares romanos. Então ali se estabeleceu um império romano, era a cidade base
do Império Romano, onde todas as grandes estratégias militares, né? O que significa um centurião? A palavra centurião vem de centúria, que significa que o homem que nós vamos falar hoje, ou seja, a família que nós vamos falar hoje, ela tinha como cabeça um homem cujo seu nome era Cornélio, que era chefe de uma tropa de 100 homens. Existiam as tropas de 1000 homens, né? E as tropas de 1000 homens, ela tinha dentro dessas tropas de 1000 homens, 70 centurion, ou seja, 70 homens que dirigiam 100, grupos de 100. E ele era um desse homem. Cornélio era um desses homens, ou seja, era um homem importante. Era um homem que ocupava um alto cargo. Era um gentio, porque Cesareia de Judeia era uma cidade gentílica. Nesse tempo aqui, o evangelho ainda não tinha se expandido. Lembra que nós lemos aqui Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: vão por todo mundo, a Judéia, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembra que nós lemos aqui? Nesse período aqui, o evangelho ainda estava só em Jerusalém, só para os judeus, só para os israelitas. Mas havia uma promessa de que o evangelho chegaria até a Judéia, chegaria até Samaria e chegaria até os confins da terra. O evangelho chega a Samaria por meio de quem? Quem sabe? Por meio de quem o evangelho entra em Samaria? Por meio de quem? Por meio da mulher samaritana. O evangelho chega até Samaria. E por meio de quem o evangelho chega até a Judéia? Por meio da família de Cornélio. Você sabia que Cornélio foi o primeiro homem gentio a se converter ao evangelho? Cornélio é descrito teologicamente como o primeiro homem fora da nação de Israel a se converter ao cristianismo. Olha que fantástico. Então o versículo 1 diz que Cornélio era um homem muito importante, um homem que comandava uma tropa de 100 homens, era um homem que ocupava um alto cargo dentro do Império Romano e vivia na cidade, que era a cidade mais importante do Império Romano, onde os grandes imperadores romanos, os grandes líderes de tropas romanas se estabeleceram. Mas além dessas informações, o versículo 2 nos traz mais algumas informações importantes. Ele diz assim: este homem, Cornélio, e sua família eram piedosos e tementes a Deus. Diga assim: piedosos e tementes a Deus. O que significa a palavra piedoso? Alguém piedoso é alguém que se identifica com uma religião, que respeita uma religião e por respeitar tanto e admirar aquela religião, ele faz o quê? Ele pratica aquilo que ele respeita. Eu quero dar ênfase a isso aqui para dizer para você que, quando você lê isso aqui, você diz assim: poxa, Cornélio era um crente. Cornélio não era crente. Por quê? Porque crente é aquele que confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador por meio do Evangelho. Crente não é aquele que se identifica por uma religião, que tem respeito por uma religião e até pratica aquilo que ele respeita. Cornélio era um homem que tinha piedade, ou seja, Cornélio respeitava o Evangelho, gostava do Evangelho, gostava do que ouvia a respeito do Evangelho e praticava algumas coisas que o Evangelho ensinava. E o texto é claro, ele diz aqui, o que Cornélio praticava que trazia sobre ele e sobre sua família o título de temente, de piedoso. Diz assim: ele era generoso ou caridoso em fazer ajudas financeiras aos pobres. Olha que tremendo. Cornélio e sua família não eram crentes. Eles ainda não tinham entregado sua vida para Jesus. Mas ele ouviu falar a respeito do Evangelho. E uma das principais características do Evangelho é isso. E eu quero incluir isso aqui. Nós falamos sobre evangelismo. Evangelismo é o quê? Quem lembra? Pregar o Evangelho. Quem lembra? Dar testemunha do que Cristo fez na sua vida. Ensinar as pessoas a respeito de Cristo por meio da pregação da palavra. E eu incluo uma quarta coisa aqui, que é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? Ação social também é Evangelho. Pregação, pregar, ensinar, dar testemunho.
E quando nós olhamos para a maneira com que Jesus fez tudo isso, nós temos 3 textos aqui. Nós lemos João, nós lemos Marcos, Lucas, Atos e nós lemos Mateus. Quando o João vai trazer o mesmo entendimento que eles trazem, João fala algo fantástico. Ele diz assim: assim como o Pai enviou a Jesus, da mesma maneira ele vos enviou. Ele me enviou para pregar, ele me enviou para dar testemunho, ele me enviou para dar ensino. Jesus fez tudo isso. Mas quando eu olho para o que Jesus fez, a maneira com que Jesus fez tudo isso, você vai ver que Jesus fez tudo isso, e dentro de tudo isso, Jesus fez o quê? Jesus teve piedade dos pobres, Jesus teve misericórdia dos aflitos, Jesus teve compaixão dos necessitados. Missão é pregar, missão é dar testemunho, missão é ensinar, mas missão também é ter piedade. Isso é evangelho. Evangelho é se importar com o necessitado. Evangelho, como ele disse aqui, é se preocupar. E Cornélio sabia disso, mesmo não sendo um cristão. Porque quando ele olhava para a igreja primitiva, pós-Cristo, que pregava o evangelho, que dava testemunho a respeito do que Cristo tinha feito na sua vida, que ensinava a palavra de Deus, ele via essa igreja sendo uma igreja piedosa, que abençoava os pobres, que abençoava os necessitados, que cuidava das mulheres viúvas, que cuidava dos pobres, que cuidava dos estrangeiros. Por isso que quando nós apresentamos lá o canal da igreja, nós dissemos que a nossa igreja ela tem 2 fundamentos: pregar o evangelho e fazer ação social. Porque nós entendemos que isso é evangelho. Evangelho é pregar e praticar. Então nós entendemos que a prática é também ação social, é ajudar as pessoas. Então a palavra do Senhor diz aqui que a família dele é uma família temente. Ou seja, eles ouviram a respeito do evangelho, se encantaram por aquilo e começaram a praticar. De que maneira? Ajudando os pobres, com os recursos que tinham. Eles ajudavam os pobres daquela região. E o que fazia deles pessoas tementes a Deus? O próprio versículo 2 responde, quando diz assim: e buscavam continuamente a Deus em oração. Caramba, isso aí é um tapa na nossa cara, né? O cara que não era crente, a família que não era crente, mas era uma família temente a Deus. Por quê? Porque orava todos os dias de sua vida. Mesmo sem conhecer aquele Deus, eles ouviram falar da religião de Cristo, entre aspas, e se encantaram por aquilo e começaram a praticar algumas coisas daquilo na sua vida, como uma oração contínua e ajuda aos pobres. Mas a palavra do Senhor, no versículo 3, fala algo fantástico. Olha o que aconteceu. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, enquanto o gentio Cornélio orava, o que aconteceu? Ele teve uma visão. De forma bem clara. Diga assim, de forma bem clara. Diga assim, todas as visões de Deus sempre são claras. Se for confusão, não é de Deus. Fala assim, não tive uma visão, uma coisa meio confusa. Não é de Deus, irmão. O que é de Deus é claro, transparente. O texto diz, ele teve uma visão bem clara. Ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Estarrecido e com os olhos no anjo, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo então lhe disse: tuas orações e esmolas subiram como oferta memorial à presença de Deus. Que tremendo! O que subiu? Tuas orações. Fala assim, tuas orações. Foi isso que subiu? O que subiu diante de Deus? Olha o que o anjo falou para ele. Cornélio, tu não é crente, tu é um gentio, ímpio, tu não conhece o evangelho, mas a tua oração diária com a tua família e a tua caridade aos pobres agradou a Deus, subiu diante da presença dele, tocou no coração do Pai, por isso eu estou aqui. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado com Simão, ou na casa de Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Ou seja,
Pedro estava a 50 quilômetros de Cesareia, lá na casa do curtidor de couro, conhecido como Simão. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Então ele chamou 2 dos seus empregados e um dos soldados também, um homem piedoso, ou seja, que acreditava também, e disse, e compartilhou com eles tudo o que havia acontecido, e os enviou até Pedro, até Jope. Mas olha como é que Deus é tremendo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subindo no terraço da casa para orar. Olha que tremendo. Que fantástico, né? Olha como a oração é importante, né? Cornélio estava lá na sua casa orando com a sua família, gentia, que não conhecia o Evangelho, com um coração humilde, abençoando os necessitados e os pobres, dos recursos que Deus havia lhe dado. O que aconteceu? Um anjo apareceu até ele e disse, Deus ouviu, Deus se alegrou das tuas orações, da oração da tua família, e da esmola que vocês, da maneira que vocês estão abençoando os pobres. E Deus disse mais, pega um dos teus servos e envia a Jope, como eu disse, que ficava a 50 quilômetros de Cesareia, e vai lá e manda trazer o apóstolo Simão, cujo segundo nome é Pedro. Quando o anjo sumiu, ele foi lá, chamou 2 servos. Note que o texto faz questão de dizer, né, que os servos que ele chamou também eram piedosos. Não eram cristãos, mas eram pessoas que se identificavam com aquela mensagem. Chamou eles, contou tudo o que tinha acontecido, porque se não se identifica com a mensagem, não vai acreditar. Irmão. Quantas das vezes você compartilhou com alguém dizendo assim, poxa, Deus, a pessoa, não é assim? Porque ela não crê. Eu sei que tem muita gente em casa que tá maluco, tá ouvindo guitarra, tocando na igreja, coisa de maluco, isso é coisa de habitolado, não é assim? Eu não estou nem aí se você não crê, irmão, porque eu sei que eu creio. É o que importa, né? A fé é pessoal, é fé íntima, é do interior. Mas olha como é que Deus é tremendo. Ele foi, chamou, falou, vai lá na casa, vai lá em Jope, busca tal de Simão lá, cujo segundo nome é Pedro, vai lá e busca eles. No dia seguinte, o que ele fez? O apóstolo Pedro, ao qual ele tinha mandado ir buscar, estava fazendo o quê? Subiu para o terraço da casa e fez o quê? Foi orar. Simão estava orando, o anjo se revelou a ele. Pedro subiu para o terraço para orar, o que aconteceu? Subiu no terraço da casa para orar, enquanto os homens vinham caminhando e já estavam próximos de Jope. Os homens já tinham saído da casa de Cornélio, estavam vindo e já estavam perto de chegar na casa onde estava Pedro. Pedro então sentiu uma forte fome e desejou comer. Agora eu te pergunto, vai falar, pastor, tu é maluco. Essa fome foi uma fome gerada por Deus ou foi uma fome normal? Quando eu olho o texto aqui, eu não consigo enxergar isso como normal, cara. Pedro estava lá no terraço, Deus queria revelar algo a ele e queria usar o quê? A comida. Aí Pedro sente uma forte fome quando está descendo, logo depois que acabou de orar, ele desce no terraço, vem uma forte fome. Imagina a forte fome de Pedro, irmão. Quem já sentiu uma forte fome aqui? Levanta a mão. Nossa, meu Deus. Só de falar já lembrei do hambúrguer do Eric. Irmão Eric. Em nome de Jesus, irmão. Desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, diga assim, de repente. De repente. Quando a gente lê esse de repente aqui, a gente, né, pensa logo que é uma coincidência, né? Um caso fortuito. Deus não tem de repente, Deus é certo, no momento certo, na hora certa, tudo certo. Sobreveio um estado de completo êxtase.
Então viu o céu aberto. Meu Deus. E algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelos 4 pontas. Eu não vou ler isso tudo aqui, porque você já sabe essa mensagem toda. Pedro teve uma visão, irmão. Ele cheio de fome, faminto. De repente ele viu um lençol que desceu do céu e começou a se abrir diante dele assim. E ele começou a ver várias espécies de quadrúpedes, bem com animais que rastejam sobre a terra, aves do céu. Ele viu porquinho assado, viu, né, franguinho. Oh, meu Deus, cheio de fome, irmão. Não era uma fome qualquer, era uma forte fome. E ele ouviu uma voz que lhe disse: levanta-te, Pedro, sacrifica esses animais e come. Porém Pedro lhe disse: de maneira nenhuma, Senhor, porque jamais comi algo profano ou impuro. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E esse diálogo ocorreu por volta de 3 vezes. E logo em seguida o lençol foi retirado novamente para o céu. Pedro, então perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabava de ter. Então, o que aconteceu? Exato no momento que Pedro deve ter ficado como? A Bíblia diz que Pedro estava em êxtase. Ele meditando sobre aquilo tudo. Meu Deus, o que ele quis dizer isso? O que foi essa visão? Nesse exato momento, o que acontece? Por uma coincidência, e eis que aqueles homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa. Então indagaram se ali estava hospedado Simão, chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que à porta estão 3 homens que te procuram. Olha que tremendo. Os 3 servos da família de Cornélio chegaram até aquela casa. Pedro tinha acabado de ter uma visão que ele não tinha compreendido. Versículo 28 ao 36, eu quero ler. Pedro então seguiu aqueles homens e foi até a casa de Cornélio. E lhes explicou: vocês bem sabem que é contra a nossa lei um judeu se associar a qualquer gentio, nem por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, por esse motivo, por esse propósito, é que fui procurado. Vim sem qualquer objeção em meu coração. Agora, pois, vos indago: por qual motivo vocês me mandaram chamar? Então Cornélio lhe disse: hoje faz 4 dias que eu estive em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou da sua ajuda aos pobres. Porquanto manda buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está na casa do curtidor de couro, Simão, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, com o propósito de quê? Ouvir a pregação do Evangelho que o Senhor ordenou que tu nos falasse. Diante disso, Pedro fez o quê? Começou a pregar. Pedro disse: agora percebo verdadeiramente que Deus trará as pessoas, que Deus trata as pessoas sem qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe a todo aquele que teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel.
anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Deus, então, envia Pedro até Cesareia. Pedro chega lá na casa de Cornélio. E quando Pedro pisa na casa de Cornélio, e Pedro fala, agora me diga o motivo pelo qual eu estou aqui. E Cornélio começa a relatar para ele tudo o que tinha acontecido. Ele diz, ó, eu estava com a minha família aqui reunida, estávamos há 4 dias de jejum orando, e de repente um anjo do Senhor apareceu a mim e disse que eu tinha que ir até Jope e trazer você até aqui. Quando ele fala isso, Pedro diz, agora sim eu entendo o motivo, o propósito pelo qual Deus me enviou aqui. E Pedro começa a fazer o quê? A pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a família de Cornélio, então, faz o quê? Ela dá o primeiro passo. Ela ouve a pregação do evangelho e ela se converte. Ela crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela crê na mensagem anunciada por Pedro. E ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele se converte ao cristianismo, Cornélio e toda a sua família. Depois de se converter ao cristianismo, no versículo 44 do capítulo 10, olha o que diz, tremendo. Capítulo 10, versículo 44. Diz assim, e aconteceu que enquanto Pedro ainda pregava a palavra, isso que é fantástico, sem o nome de Jesus. Enquanto essa palavra estivesse sendo ministrada, que aconteça o que aconteceu aqui na família de Cornélio. Porque é isso aqui que faz a diferença. Porque se não acontecer isso aqui, então essa mensagem vai ser mais uma mensagem que você vai ouvir e não vai gerar nada na sua vida. E talvez você vai dizer assim, a culpa é minha, talvez seja sua. E talvez seja minha. E talvez não seja de ninguém. Porque o que faz a diferença na nossa vida, o que aconteceu aqui no versículo 44, que dizia, aconteceu que enquanto Pedro ainda pregava a palavra, o Espírito Santo, de repente, desceu sobre aquele lugar, e todos os que ouviam aquela mensagem foram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Aí os judeus que estavam ali, no versículo 45, diz assim, e aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram espantados com o Espírito Santo, porque ele estava sendo derramado naquele lugar, inclusive sobre os gentios. E versículo 46, eles falavam em línguas estranhas e exaltavam a Deus. Diante disso, Pedro disse, será possível que alguém recuse água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. E em seguida mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por mais alguns dias. Então Pedro estava lá em Jope, orando a Deus, no terraço da casa. E lá em Cesareia, 50 quilômetros, uma família que conheceu o Evangelho muito superficialmente, se impactou com o Evangelho, achou legal os princípios do Evangelho, de fazer caridade, de ajudar os pobres, se identificou com o Evangelho de Cristo, com a mensagem de Cristo, começaram a orar em sua casa, reunido como família. Um dia decidiram fazer um jejum de 4 dias, e orando, e num desses dias, um anjo se revelou ao sacerdote daquela casa, Cornélio, uma revelação sobrenatural. E o anjo disse para ele, vai lá em Jope, e vai lá na casa tal, e lá vai ter um homem chamado Simão, cujo segundo nome dele é Pedro, e traz ele até aqui. Enquanto os homens de Cornélio se dirigiam até a cidade de Jope, 50 quilômetros, lá em Jope, Pedro orava no terraço, sentiu uma forte fome, desceu para comer. Quando estava descendo, alguém deve ter dito, Pedro, a comida não está pronta ainda não, espera um pouquinho. E naquele momento uma visão espiritual, um lençol se desenrolou do céu, vários tipos de comida, e uma voz dizia para Pedro por 3 vezes, come Pedro. Pedro dizia, não posso comer. Come Pedro, não posso comer. Come Pedro.
diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei, e tira o lençol. Pedro fica confuso, não entende o que está acontecendo. Pedro fica em êxtase, sem entender nada do que está acontecendo. E nesse exato momento, 3 homens batem na porta da casa que ele está. E diz assim, ó, nós viemos lá de Cesareia, porque o nosso Senhor mandou vir aqui buscar. E quando eles revelam isso a Pedro, Pedro na hora se arruma e vai com aqueles homens até a cidade dos gentios. E o texto aqui é tremendo, porque Pedro, quando chega lá, ele diz o quê? Nós não nos misturamos com os gentios. Nós não podemos nem sequer visitar os gentios. Nós não podemos nem sequer sentar na mesa dos gentios. Nem por uma breve visita. Não é costume, não é da lei de Deus. Mas diante de todo o cenário que aconteceu, não tinha como eu negar isso. Mas eu me confesso que até agora eu não entendo porque eu estou aqui. E quando Cornélio começa a relatar tudo o que havia acontecido, na mesma hora Pedro diz, agora eu entendo. Jesus me enviou para cá para que eu pudesse pregar o Evangelho. Jesus me enviou para cá para que eu pudesse fazer missões. Jesus me enviou para cá para que acontecesse aquilo que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. E o Evangelho chegaria até Samaria, até a Judéia e até os confins da terra. E o Evangelho chega até a Judéia por meio da família de Cornélio. Pedro prega a palavra ali. Pedro fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? A família de Cornélio se converte. A família de Cornélio confessa o Senhor Jesus como seu Salvador. E o que acontece? O Espírito Santo vem sobre todos. O Espírito Santo enche aquela casa. Toda a família de Cornélio começa a falar em línguas. E os apóstolos e os judeus que estavam ali ficam maravilhados, dizendo, nossa, olha o que está acontecendo aqui, Pedro. Aquilo que aconteceu lá naquela casa, em Atos capítulo 2, está acontecendo agora aqui com os gentios. Aí Pedro diz, eu não posso negar o Evangelho aos gentios. Eu não posso negar as boas novas aos gentios. Então a família de Cornélio ouve a palavra de Deus, a família de Cornélio se converte e a família de Cornélio fica cheia do Espírito Santo. Aí a gente pode terminar por aqui. Mas eu quero ler os versículos 24 e nós terminamos. Versículo 24, nós terminamos no texto da mensagem. Versículo 24. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio já os esperava. E o que ele havia feito, Cornélio? O que Cornélio havia feito? Reuniu ali todos os seus parentes e amigos mais chegados. Todos os seus parentes e amigos mais chegados. Versículo 27. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidos o quê? Muitas pessoas. Versículo 33. Então, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui reunidos na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor ordenou que tu pregasses as nossas vidas. Olha que tremendo. Uma família gentia que não conhecia Deus, tem uma experiência sobrenatural com Cristo. Deus envia o apóstolo Pedro até aquele lugar. O apóstolo Pedro prega a palavra. Eles ouvem o Evangelho entra em seus corações como família. Eles se enchem do Espírito Santo. E aqui no versículo 24, 27 e 33 é tremendo. Uma família que se converteu, uma família que agora dá testemunho, e uma família que entende o quão importante é que esse ensino da pregação da palavra dê continuidade. Então ele reúne não só os seus familiares, ele chama os seus amigos mais próximos, ele chama todos os seus vizinhos, e quando Pedro entra na casa, o que está ali? Pedro diz que vê uma multidão de pessoas reunidas na casa de Cornélio. Missões, evangelismo. Cornélio e sua família entenderam o propósito de Deus. Cornélio e sua família entenderam que a sua casa é uma igreja.
A sua casa é um ambiente onde a palavra de Deus precisa ser pregada. A sua família é um lugar que Deus escolheu para cumprir essa grande missão, a missão de evangelizar, a missão de converter pessoas, de levar vidas a pessoas. Eu fiquei pensando essa semana, pensando assim, quantas pessoas já se converteram na minha casa? Para pensar. Quantas pessoas se converteram dentro da sua casa, ouvindo a pregação do Evangelho? Quantas pessoas se converteram dentro da sua casa, ouvindo um testemunho? Quantas pessoas se converteram dentro da sua casa enquanto você trazia um ensino bíblico para ela? Pensa sobre isso. Caramba, pastor. Ninguém. Então você está fora do propósito de Deus como família. Pensa um pouquinho. Será que a sua família, como a família de Cornélio, uma família que ouviu a pregação do Evangelho, uma família que se converteu e deu testemunho, uma família que entendeu o quão importante é dar continuidade nesse ensino e usou a sua casa e a sua família como base para que o apóstolo Pedro pudesse vir lá de Jope e pregasse o Evangelho dentro da sua casa? Será que nós temos sido como a família de Cornélio? Ou será que, como eu disse no início, nós estamos preocupados com o nosso crescimento financeiro, nosso crescimento profissional, a nossa saúde física, mental, espiritual, os nossos projetos grandiosos, os nossos grandes sonhos? E temos deixado as missões de Deus em nossa vida de lado. E temos esquecido das missões de Deus. Deus te escolheu como família. Deus te curou como família. Para que Ele pudesse usar a sua família, como eu falei no início aqui lá em Abraão, como um modelo daquilo que Deus quer para esta geração. Como um modelo da fé cristã no meio de uma geração corrompida. E é por isso que eu disse no início que quando eu olho, eu me sinto às vezes frustrada. Porque eu sei que os planos e os desejos e os desígnios de Deus para a minha família são muito, imensamente maiores do que nós temos vivido nos dias de hoje. Eu lembrei de que aonde eu passei, pela misericórdia de Deus, eu sempre preguei o Evangelho e sempre deixei frutos de conversão. Eu lembrei que uma época eu precisei malhar numa academia, e ali eu preguei o Evangelho, e hoje eu tenho um grande amigo que nasceu fruto desta pregação, que foi meu querido amigo Diácono Antônio. Eu lembrei que eu trabalhei num prédio 5 anos, e ali eu deixei frutos de pessoas que hoje não caminham comigo na igreja, mas hoje voltaram para Jesus e caminham nas suas igrejas, nos seus bairros. Quando eu olho para a realidade de hoje, eu digo assim, será que eu tenho pregado o Evangelho como naqueles dias? Será que eu tenho dado testemunho do que Cristo fez na minha vida? Será que eu tenho ensinado a palavra que transforma? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Na verdade é uma mensagem para que nós possamos refletir. Não é uma mensagem para tocar na sua emoção, nem para que você, oh meu Deus. É uma mensagem para que você saia daqui hoje, você que está na sua casa, pensando sobre que tipo de família você tem sido diante da missão de Deus para esta geração. Quando nós olhamos para a realidade daquilo que temos vivido nos dias de hoje, e hoje eu fui no mercado mais cedo, e eu ouvi encontrei uma irmã cristã, e ela falou para mim, Jesus está voltando, pastor. E toda vez que alguém fala isso para mim, meu coração dói. Eu me tremo todo. Eu vou para casa em choque, não é assim? E por que a gente fica em choque? A gente não ouve mais isso hoje, não é assim? Hoje a gente ouve assim, não, Jesus vai te prosperar, irmão. Jesus vai te abençoar, querido. Não é assim? Olha a chave da bênção aí, não é assim? Aí quando a gente ouve alguém dizendo assim, olha, Jesus está voltando. Aí tu, ai meu Deus, que medo. É assim. Porque quando tu olha para a tua vida, tu fala, meu Deus, se Jesus voltar agora eu estou lascado, meu irmão. Não é assim que a gente pensa? Meu Deus, a gente fala até
A gente fala, amém, irmão! Glória a Deus! Glória, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Mas por dentro a gente está dizendo, meu Deus, não volta não, Jesus. Não volta agora não, Senhor. Se não voltar agora, eu estou lascado, Pai. Estou frito. Estou todo arrebentado. Não volta agora não, papai. É assim que a gente pensa. A gente perdeu essa mensagem nos dias de hoje, né? Ninguém mais evangeliza assim, né, cara? Vamos lá na igreja, irmão, porque Jesus está voltando. Você já viu alguém evangelizando assim? Hoje se tornou feio dizer isso, né? Irmão, tu vai pro inferno, irmão. Isso aí não pode falar, não. Se fala isso aí é do diabo. Tu tem que falar assim, ó, irmão, vamos lá para a igreja, Jesus vai te prosperar. Jesus vai te abençoar, vai te dar um carro zero, vai acabar com todos os teus problemas. Nunca mais tu vai ter enfermidade, não precisa hospital, não vai ter mais coronavírus, fica tranquilo, vai para a igreja. Tudo isso vai. É assim que a gente aprendeu. Jesus está voltando. Essa semana a gente estava conversando lá em casa, eu, Mary e Anisté. E Mary falou para a Anisté assim, um dia, Anisté, quando você ainda era pequena, no meu ventre, Jesus falou, por meio de um profeta, que ele usaria você como uma dinamite nesta geração. E eu gosto de brincar com a Anisté, eu dei uma gargalhada na sala e falei, o que, Anisté? Uma bomba? Não está nem fazendo cosquinha. Eu falei aquilo brincando com ela. Mas aquilo que eu falei brincando para zoar ela, voltou contra mim. Eu falei, meu Deus, aonde eu me perdi, Pai? Aonde eu me perdi, Senhor? Aonde você se perdeu como família? Olha para o projeto inicial e olha para você hoje e vê. Ah, pastor, é uma bênção, pastor. Mas não é o que Deus quer. É maravilhoso, pastor, mas não é o que Deus quer ainda. Deus quer uma família que pregue, Deus quer uma família que dê testemunho, e Deus quer uma família que faça discípulos por meio do ensino. É para isso que Deus te chama. Prega o Evangelho, família. Dê testemunho do que Cristo fez na sua vida. Dê testemunho do que Cristo fez na sua vida. Faça discípulos. Faça discípulos. É tão bom quando a gente olha, né? Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, é lógico que cada um tem sua característica, né? Assim, cada um tem sua visão de vida, né? A minha visão também não vai se enquadrar com a sua. Mas é tão bom quando você prega um evangelho e você vê aquela pessoa vivendo aquele tipo de evangelho, né? Assim, você vê uma pessoa séria, íntegra. Eu dei o exemplo aqui, pode até estar assistindo o Diácono Antônio, né? Um amigo, irmão. É uma pessoa completamente comprometida com o Evangelho, apaixonada pelo Evangelho, louca pelo Evangelho. Mas tem uma visão completamente diferente da minha. Acredita em coisas que talvez eu não acredite. Não que ele acredite em coisas que sejam pecado e eu acredito em coisas que sejam santas ou vice-versa. Temos apenas visões diferentes a respeito de algumas coisas. Mas é um homem íntegro. Um homem reto, um homem temente a Deus. E eu fico feliz por isso. E eu quero mais isso. Eu quero mais. Falei para a Mary, todo dia eu vou ali na praça fazendo exercício. E tem 2 jovens que começaram a puxar assunto comigo sobre exercício. Eu amei. Comecei a conversar com eles. Comecei a falar sobre namoro. Começamos a falar sobre relacionamentos. E eu falo para a Mary todo dia em casa, eu vou levar esses jovens para a igreja. Eu vou ganhar eles para Jesus. E você vai ver eles aqui. Espera só acabar isso aí, você vai ver. Vou trazer eles. Tem um também que era da antiga igreja que eu era, está afastado, desviado. Toda vez que eu me encontro lá, ele para lá, fica conversando comigo também. Pô, tem que voltar, saudade de Jesus, saudade do encontro. Ah, pode sair, cara. Vou lá na tua igreja. Eu falei, amém. Estou lá, ó. Olha aquele personagem que tinha do professor Raimundo. Somebody love.
Só pregando para eles. Eu tenho certeza que eles vão voltar para Jesus. Entregue a tempo e a fora de tempo. Bem, vamos orar para a gente terminar. Fique de pé, por favor, você que pode, você que está aí na sua casa. Feche seus olhos. Gostaria de chamar aqui minha família também. Aqueles que estão, né? Radacinha não está. Está na casa da minha irmã. Você que está com a sua família aí, vamos orar. Você que está com a sua família em casa. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Quando nós, como família, tentamos nos encaixar na Tua palavra. Quando nós, como família, olhamos para essa mensagem dessa noite, falando a respeito de missões, falando a respeito de evangelismo, uma família que prega a Tua palavra, por onde é que vá, uma família que dá testemunho porque foi convertida, porque teve um encontro sobrenatural com Deus, porque esta palavra pregada entrou em seu coração e fez morada e transformou o seu interior. E essa transformação interna gera um testemunho externo. Porque o que dá base para um testemunho é a transformação interna. Quantos testemunhos nós ouvimos que são bonitos, grandiosos, mas que não geram resultado nenhum, Senhor? Porque quando se deparam com a realidade interna, não há base nenhuma para aquilo. São só meras palavras vazias. Mas quando se vê um testemunho que se enquadra com aquilo que verdadeiramente aconteceu internamente por meio da palavra de Deus, ah, Senhor, esse testemunho é poderoso. Porque esse testemunho é vida. Porque esse testemunho é um testemunho genuíno de alguém que se encontrou com Cristo. E ao se encontrar com Cristo, teve uma vida transformada. Eu posso, Senhor, declarar que eu e minha família fomos transformados pelo Evangelho. Eu e minha família ouvimos a pregação da palavra e internamente fomos transformados por esta palavra, Senhor. E agora, Senhor, nós podemos ensinar aquilo que nos transformou, que foi a pregação da Tua palavra. Hoje, nós damos testemunho dessa transformação. E as pessoas perguntam, mas como aconteceu isso? Como houve essa transformação tão profunda, internamente, que trouxe resultados externos na vida de vocês? E aí nós começamos a ensinar, foi por meio da palavra. Foi por meio da pregação do Evangelho. Foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi por meio da sua ressurreição. E ele disse que todo aquele que nele crê não vai morrer. Mas todo aquele que nele crê terá vida eterna. O que eu preciso então? Crer. E nós continuamos pregando. E nós continuamos anunciando. E nós continuamos fazendo missões. Seja na praça, para os meninos que estão ali. Seja num salão de cabeleireiro. Seja no ônibus, na rua. Seja num encontro familiar. Seja num encontro de amigos. Seja no WhatsApp, no Facebook. Não importa. Aonde nós estivermos, nós vamos fazer missões e anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
Porque o Senhor disse que esse evangelho, ele tinha que chegar à Judeia, a Samaria e até os confins da terra. E nós não vamos parar de anunciar o teu evangelho, Senhor. A pastora ministrou aqui quarta-feira que mesmo sofrendo com muita dor por ver a sua mulher estéril, sem gerar um filho, que era o seu grande sonho, Zacarias não deixou de servir o altar de Deus. Muitas das vezes é assim, Senhor. É com dor, é com sofrimento, é com perdas, é tristes, é desanimados. Mas nós não deixaremos como família de pregar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, de anunciar que Jesus está voltando, que Ele vem e que esse é o tempo favorável, o ano aceitável do Senhor. Eu gostaria que nesse momento, como família, você entregasse a vida da sua família nas mãos do Senhor. Que como família você pudesse dizer: Senhor, eis aqui a minha família, Pai. Eis aqui a minha família. Talvez hoje a sua família seja você. É a sua família, é você. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega o seu coração para Jesus. Diga para Ele: me usa, Senhor. Me usa nesta geração. Usa-me, Senhor, como uma flecha nesta geração. Me lança como uma flecha poderosa na pregação do Teu Evangelho. Que o meu testemunho ecoe por cada canto desta terra, Senhor. E que famílias sejam alcançadas pelo testemunho de transformação de nossas vidas, Pai. Nesta noite, juntos como família, nós oramos e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos sim, Senhor, cumprir as nossas missões. Queremos sim ir. Queremos sim agir para pregar o Teu Evangelho. Anunciar as boas novas de Cristo. E por meio desta pregação, vemos vidas sendo transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Porque como nós dizemos aqui na igreja, o Senhor continua transformando genuinamente pessoas ainda nos dias de hoje. Porque às vezes nós ouvimos: ah não, no passado sim as pessoas se convertiam. Não, ainda hoje existem pessoas que são transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nada mudou, Cristo continua sendo o mesmo Cristo, Senhor sobre todas as coisas. E todo aquele que crê na mensagem de Cristo é transformado por ela. É transformado pelo Evangelho. Ainda existem pessoas nascendo de novo. Ainda existem pessoas nascendo da água e do Espírito. Senhor, nós oramos nessa noite como família e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai, que vem a nós por meio do Espírito Santo de Deus, esteja com a sua igreja, espalhada em cada canto desta terra, mas em especial com você, que está aqui nessa noite, e com você que está nos assistindo. Se você crê nesta mensagem, se você recebe esta palavra e se posiciona como uma família missionária para esta geração, então nós vamos terminar o culto dessa noite dando um poderoso aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quarta-feira qual o tema? A casa que serve ao Senhor. Quarta-feira nós vamos falar sobre a casa que serve ao Senhor, a família que serve ao Senhor. E encerramos domingo com a família que é fiel a Deus. É isso? Removendo a infidelidade ao Senhor. Removendo a infidelidade ao Senhor. Removendo a infidelidade ao Senhor. É o último tema. Amém? Graças e paz a todos. Boa noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe lá o seu like. Aperte, ative o sininho para que nós possamos crescer o número de membros e para
para que o YouTube continue mantendo o nosso canal aberto, amém? Para que nós possamos continuar botando vídeos para edificar a sua vida. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, não deixe de olhar, tem muitas coisas boas lá, amém? Fiquem na paz do Senhor, uma noite abençoada, fiquem com Deus.